Hoje de manhã eu fiquei pensando, nossa, tomo banho antes da aula ou não? Tá muito frio, tomei banho ontem de noite. Ah, não precisa. Daí eu fui lavar o rosto na torneira, tava tão gelada a água, assim, que congelou o rosto, congelou os dedos. Eu pensei, vou tomar banho frio. Aí entrei no chuveiro, tomei banho, cabelo molhado aqui, e dei o banho frio no final. Fiz 3 minutos de banho frio. Gente, parece que eu nunca tinha feito banho frio na vida, de tão gelado que tava, mas tava um espetáculo. Realmente, parece que quanto mais gelada, melhor tu sai, os benefícios são inúmeros. Parece mentira falando, tu sai com uma energia, com um despertar, com um fogo, assim, sai. É impressionante, uma coisa incrível. E é só fazendo, porque não tem palavras para explicar, porque a sensação antes de entrar dá medo, da insegurança, meu Deus, não tem por que fazer isso depois que tu faz, assim. É impressionante. Parece papo de louco. Ai, não tenho coragem. Ainda bem que o Henrique faz também, daí ficam os dois loucos ali. Aí o Eu Henrique consegui fazer zoando. só no verão, assim, quando tava bom tempo. Agora não. O Agora pensamento que vem é só esse. De, meu Deus, não preciso. é só depois que faz, não tem assim o que explicar, porque dá muito medo, a mente rejeita demais. E até pelo fato de lavar a mão e congelar os dedos, né? Mas é uma sensação diferente que acontece. É que nem quando tu vence a questão do acordar cedo. Tiveram alguns dias no fim de semana que eu pensei, vou dormir um pouquinho mais. Aí fiquei enrolando na cama e foi maravilhoso, assim, ficar até umas 8 horas com esse frio, um espetáculo. Aí eu penso, meu Deus, não tem por que acordar cedo, né? Por que passar por aquilo? Hoje o despertador tocou, eu pensei, por que eu fiz isso? Mas depois que tu te levanta, depois que tu vai para um banho frio e que tu vê a sensação do acordar cedo, que tu conseguiu, e como é bom, como tu te sente bem, como a mente fica clara, tu fica com disposição, aí tu entende o porquê disso. Mas até tu fazer isso, se tu fica só pensando, é assustador. Não tem porquê. Então tem que ir fazer. Vamos mantrar. Respira um pouquinho. Aprecia a tua respiração, relaxa o corpo, alonga as costas. E agora te conecta com essa linhagem de conhecimento, com a nossa linhagem de mestre, discípulo, desde Dakshinamurti, Shiva na forma do primeiro professor, passando por Shankara e todos os mestres até chegar a gente, aos nossos professores que nos passam esse conhecimento. Nossa reverência e gratidão por poder receber esse conhecimento agora. E oferecemos os versos para os mestres. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhasha Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Shriyam Medham Pragyam Prayacha Swaha Kamalaku Chachuchuka Kunkumato Niyataru Nitatu Lanila Tano Kamalaya Talocha Naloka Pate Vijayi Bhava Venkata Sheila Pate Bhadrakalyai Namo Nityam Saraswatyai Namo Namaha Veda Vedanga Vedanta Vidyaisthanebhya Evacha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvisharvahai.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Saudamos a linhagem de mestres que começa em Shiva, tem Shankara no meio e vai até meu mestre. Saudações ao Senhor Dakshinamurti. Por favor, nos dê todas as formas de Shri, riqueza, o poder de pensar e memorizar e a clareza em todas as formas de conhecimento. Este mantra é meu oferecimento. Buenas, então vamos começar tirando as dúvidas de vocês. Tá. Tem uma dúvida do Bhastrika que a Ana trouxe, que ela queria entender sobre a execução correta do Bhastrika, porque a gente assistiu aquele vídeo que o professor Jonas fala, né? Que a maioria das pessoas faz Bhastrika de qualquer jeito, que ele não vê seriedade nos pranayamas. Então, se a gente não entrar de verdade nesses pranayamas, entender a força que esse pranayama tem, os benefícios que eles nos trazem, e estar ali presente, imerso nessa compreensão e fazendo com seriedade, se a gente fizer de qualquer jeito, disperso, já pensando nos asanas, se coçando, se ajustando, então tem que ter, em primeiro lugar, a atitude de asana, né? Sentar com firmeza, com conforto, uma atitude de conexão, de profundidade, de seriedade, um querer, uma vontade, assim, colocar uma intenção nesses pranayamas, um porquê que a gente está fazendo, sabe? Como se fosse colocar realmente um sentido nisso. E aí executar com todo o teu ser, com toda a tua vontade. Eu fiz soro agora. O soro escorre um pouquinho depois, esqueci de escorrer. Mas aí, colocar intenção nisso, fazer com seriedade, é em relação a isso que ele quer falar, sabe? Então, e dá muita diferença quando a gente faz o Bhastrika realmente presente, coloca nossa intenção, tu vê que realmente te dá uma tontura, te dá uma vibe, te dá uma sensação boa depois. Já pegando carona nessa questão do Bhastrika, né? E sempre... Professora, eu posso perguntar só uma coisinha sobre o Bhastrika? Pode. Tem diferença a gente fazer mais rápido ou mais devagar o sopro? Tem. Ou... Mais ou menos tem, assim. No início é bom que faça mais devagar, porque tu tá ativando teus pulmões, tá ativando o diafragma, então inicia mais devagar. Também para quem tem questões de saúde, fazendo mais devagar, a pessoa tem espaço para ver o que está acontecendo no corpo dela, se está dando tontura, então faz 10 sopros. Faz para ir conhecendo o teu corpo e ativando. E é um fole, né? Então, tu vai fazendo... Isso quando a gente faz o Bhastrika na parte baixa. Então, tu consegue acelerar mais. Aí, tu chega na capacidade máxima, até porque a gente quer fazer bastante sopros com o tempo, né? Que é o que vai dar a hiperventilação, que a gente vai chegar à hipóxia. Aí, eu olhei o gatinho da... Fê, achei que era a Nala aqui atrás. Então tá. O pranayama que a gente faz do Wim Hof é o Bhastrika avançado, que é o que a gente passa aqui para professores, que é uma respiração completa. Então, a gente usa as 3 fases da respiração, parte baixa, média e alta. Que ele fala, respira na barriga e respira na cabeça. Então... E ele usa a boca para vir uma maior quantidade de ar. A gente usa as narinas para ter o controle e o filtro, né, pelas narinas. Nossa, só de fazer isso já me deu tonto. Então... E daí, quando tu faz com os pulmões cheios, fica mais lenta mesmo, porque tu pega uma maior quantidade de ar. Executando, daí a gente consegue ver bem essa diferença com o
tempo, né? Quando a gente já consegue ter essa capacidade de discernimento dos respiratórios. Sempre com muito bom senso, principalmente não só para os alunos, mas para a gente também, porque é aquela questão, né? Os pranayamas, eles atuam de maneira muito profunda e muito transformadora na parte do corpo físico, traz muita energia do corpo energético, corpo sutil, corpo mental, porque ele acessa estados mentais muito profundos e principalmente o Bhastrika, né, ele tem a capacidade de liberar emoções, liberar traumas, então isso vem à tona, então pode desembocar um choro, alguma coisa assim mais profunda e tudo bem, a gente também o pranayama nos traz essa segurança assim, agora eu já sou um adulto, eu estou preparado para lidar com essa situação. Então, também os nossos pranayamas, eles estão dentro de um contexto, né? A gente cuida do corpo, a gente também, quando está no meio do yoga, cuida da alimentação, está cuidando da nossa mente. Então, numa vida de yoga também, a gente está cuidando do nosso estilo de vida todo, está fazendo estudo do conhecimento, está se preparando, a gente tem as ferramentas para lidar com essas situações. Então, então a gente vai iniciar também um processo terapêutico de jogar para fora todas essas emoções. E é só abrir também o que vem do teu peito, o que vem dessas profundezas, sabe? É só abrir e jogar. Deixa vir e joga luz nela. É só jogar luz. Não vai ter que lidar com traumas, assim, não. É só jogar luz e deixar sair aquela emoção que também fica... Que também os asanas, eles entram nesse ponto, né? Os asanas, eles vão desobstruindo e liberando as couraças musculares que estão repletas de emoções, né? Às vezes a gente abre o peito, a pessoa passou por várias situações de tristeza, decepções, e se fechou aqui, né? Naturalmente é o que o corpo faz, né? E aí tu abre, e nas próprias torções também a gente lida muito com isso, então pode mexer. E bom senso na quantidade dos pranayamas, no desenvolvimento. Cada caso vai ser um caso. O que a gente tem que ter é paciência, seriedade, compromisso e continuidade, porque a magia toda acontece com o tempo, né? A gente vai conhecendo, entendendo, se estabelecendo e se desenvolvendo. É importante ter essa base de compreensão, de autoanálise, de observação e ir se desenvolvendo. Se for dessa maneira, os pranayamas são seguros, tá? Claro que os pranayamas são para pessoas saudáveis, tá? E nisso a gente está falando para alunos saudáveis. Pessoas que têm doenças e outras questões não é muito para a gente tratar, seria mais uma parte de terapia, sabe? Para terapeutas, para médicos. Das linhagens de yoga que eu venho, eles sempre falam em trabalhar com alunos saudáveis, tá? Só que é sabido, e principalmente uma coisa que o Wim Hof traz, que os pranayamas, eles também ajudam a curar doenças. Mas é uma questão mais delicada. Tu pode fazer isso com o aluno e com o médico dele, se tu tiver, assim, se tu quiser entrar nessa parte de cura, sempre é interessante fazer um trabalho com o médico e com o aluno que tenha essa questão, fazer com que ele troque essa ideia com o médico para ver se o médico libera ele de fazer esse exercício devagarinho, se não vai correr risco, né? E também tem que ser um médico que entenda um pouquinho. Coisas que não são fáceis. Eu vou falar para vocês, então, ó, 2 momentos do Bhastrika. Professora, rapidinho, eu fico com muito receio de fazer Bhastrika. Muito mesmo, porque eu sei que tem pessoas com pressão alta, sabe? Você acha que 10 sopros realmente é tranquilo? Vou passar, deixa eu ler isso aqui para explicar para vocês. Lembrando que, tá, todos esses livros eu vou reforçar. Todos eles têm os pranayamas, têm as questões, mas eles também contêm várias coisas aqui que não são da nossa linhagem, que não é tudo que está no livro que é correto. Então, são 2 coisas importantes. É sempre bom a gente levar em consideração o que o professor falou e o que a gente experimentou e vivenciou. Sempre, tá? E também a gente não deve aprender de livro. Aprender de livro é uma coisa muito crua, muito fria, muito enxuta.
não tem os pormenores, não tem as lições maiores, então é muito delicado. Ontem o professor Jonas até estava falando disso na nossa turma, aliás, na segunda-feira, de como os livros eles só te dizem o que é para fazer e pá, de uma maneira fria, reta e lisa. E quem ensina é o professor. Então é muito delicado tu pegar um livro, ler, sem ter tido uma orientação. Mas o livro é mais como base, depois de que tu recebeu, que tu experimentou, tu te aprofunda, tu questiona, tu pergunta. Então, ó, o Bhastrika em sânscrito significa fole. O nome provém da comparação entre o movimento do abdômen durante a respiração acelerada e o de um fole funcionando. Esse respiratório ocupa um lugar muito importante dentro do yoga. Produz uma oxigenação muito mais intensa que todos os outros, limpa os pulmões e as vias respiratórias e é altamente energizante e vitalizante. Por isso, elimina o cansaço e alivia a depressão. Sabe que eu Essa queria só técnica comentar. fortalece a parede abdominal, auxilia a circulação sanguínea e tonifica o sistema nervoso. Normaliza as funções dos aparelhos digestivos e excretor. Oxigena todo o organismo, revitaliza os tecidos e aquece o corpo. E aqui no livro Laranja, que é o que a Rê tem, que é um livro interessante, mas que também tem algumas coisas aqui que a gente vai além, fala... Eu vou falar para vocês bastante coisa em relação à Bhastrika, para a gente entender o nível de profundidade de transformações que ele traz. Essa prática consome as toxinas e remove as doenças dos doshas, Kapha, Pitta e Vata. Depois de alguns meses de preparação, é uma prática útil para mulheres durante o trabalho de parto. Devido à rápida troca de ar nos pulmões, há um aumento também na velocidade de troca entre oxigênio e dióxido de carbono na corrente sanguínea. Isso estimula o metabolismo, produzindo calor e descarregando resíduos e toxinas. O movimento rápido e rítmico do diafragma também massageia e estimula os órgãos viscerais, tonificando o sistema digestivo. O Bhastrika reduz o nível de dióxido de carbono nos pulmões. É uma excelente prática para asmáticos e indivíduos que sofrem de outras desordens pulmonares. Alivia inflamações na garganta e qualquer acúmulo de flema. Equilibra e fortalece o sistema nervoso, induzindo um estado de paz e tranquilidade, foco mental e preparação para a meditação. Tá, até aqui uma das partes dos benefícios. Agora, a contraindicação, que era o que a gente estava falando, tá? Ele não deve ser praticado por pessoas que sofrem de hipertensão, né? Então, pressão alta também, problemas cardíacos, hérnia, úlcera gástrica, epilepsia, deslocamento de retina, glaucoma e vertigem. Para pessoas idosas e pessoas que estejam se recuperando de tuberculose, mulheres que estejam nos 3 primeiros meses de gestação devem praticar sob supervisão de um professor experiente. Bom, para gestante nem pensar, né? Não tem por que a gente se arriscar no ano da gestação. Só quem já está acostumada e daí quer fazer ali o seu treino, experimentar, ok. Pessoas idosas não tem porquê, porque dá muita tontura. Então, a nossa questão é assim, problemas cardíacos não dá para fazer. Hipertensão também não. E epilepsia também não. Tá? Muito claro e nítido para a gente por que não dá para fazer nesses casos, né? Agora, tá? Tem médicos estudando os efeitos do Bhastrika, da hiperventilação e da hipóxia na cura da pressão alta. Então, eu acho que até... Quem é que tinha falado que tinha uma... Vocês chegaram a fazer uma aula, né, com uma prof. Ela chegou a falar sobre isso? Chegou a fazer aula com essa prof, Rê? Não, eu achei que era outra que estava falando. Que a Ana tinha falado, né, que tinha alguém que estava trabalhando com Bhastrika para pressão alta. Aí vocês chegaram, ou foi a Fê? Não me lembro.
Então, assim, tem estudos que falam sobre isso. Então, a pessoa que tem pressão alta poderia conversar com o seu médico e fazer um plano de desenvolvimento acompanhando os níveis de pressão dela. Mas, assim, em geral, nas nossas aulas, a gente fala para as pessoas que têm pressão alta, hipertensão, epilepsia, não fazerem, tá? E aí, nesse momento em que minha dúvida é assim, tipo, todo mundo vai fazer gástrica, mas quem não tem pressão alta, espera? Quem tem pressão alta, espera. Tá. Faz outra respiração. Não, quem tem pressão alta faz outra respiração alternada, respiração completa, respiração chaturanga pranayama, treinamentos de alongar sua respiração e exalação. É bom alongar os tempos de inspiração e exalação. Tem inúmeros pranayamas que são tranquilos, confiáveis, todos que a gente viu na última aula, né? São ótimos pranayamas. Então, as pessoas que não se sentem bem, por exemplo, eu tenho alunas que sentem ânsia de vômito no Bhastrika, que têm refluxo e não se sentem bem. Então, eu já passo para elas outros treinos de pranayama. E ele não é um respiratório perigoso se feito de maneira correta, porque a quantidade de benefícios que ele tem é muito grande. E agora eu vou mostrar para vocês, relembrar esse pedacinho da aula do professor Jonas, para vocês prestarem atenção. Outra coisa que a gente tinha perguntado, né? Eu já vou... Cadê meu celular? Em relação às retenções, né, Rê? Sim. Kumbhaka e Shunyaka. Lembram dos nomes da respiração? Inspiração... Não, ainda... Puraka, retenção cheia, Kumbhaka. Exalação, Rechaka. Pulmões vazios, Shunyaka. Puraka, Kumbhaka, Rechaka e Shunyaka. Às vezes eles usam Kumbhaka para as duas retenções. Barra Kumbhaka e o outro nomezinho. Pulmão vazio também pode ser chamado de retenção? Retenção vazia. Tá. Retenção cheia e retenção vazia. Eu acho que a cheia é mais fácil que a com Rê. Que daí, né? Puraka, Kumbhaka, Rechaka é exalação. Rechaka e Shunyaka. Retenção com os pulmões vazios, retenção com os pulmões cheios. Por isso que é retenção. Retenção de um tempo sem ar. Retenção com ar, retenção sem ar. O objetivo do Bhastrika e dessas retenções, tá? É ativar o sistema nervoso autônomo. Além disso, é uma ótima maneira de avaliar o grau em que os exercícios respiratórios atenuaram a velocidade de acidificação do corpo. Então, eles tornam o pH mais neutro. O sistema nervoso autônomo é composto por 2 ramos, vocês conhecem? Sistema nervoso simpático, luta e fuga, e o parasimpático, que é descansar e digerir. Vocês lembram disso? Conhecem? Que normalmente na escola a gente estuda isso. Então, o sistema nervoso simpático é o que se ativa na luta e fuga. E o parasimpático, descanso e digestão. Por isso que é uma das coisas boas a gente fazer antes de dormir, é ler um livro, fazer um relaxamento, para ativar o sistema nervoso parasimpático. Porque se a gente está na internet ou assistindo vídeo, alguma coisa, a gente pode estar com o sistema nervoso simpático ainda aceso, por causa da quantidade de informações e estabilidade. Então, é bom ativar outro sistema para a gente entrar nesse descanso profundo. Então, quando a gente faz as retenções com os pulmões cheios, tá? A gente está ativando o sistema nervoso simpático. Quando faz com os pulmões vazios, a gente ativa o parasimpático. Então, pulmões cheios é mais energia, vitalidade. Pulmões vazios é tranquilidade. Na realidade, as duas retenções diminuem os vritis, que são as ondas mentais. A gente retém para, principalmente no yoga, dar uma hiperoxigenada e diminui o trabalho cerebral. Então, a gente entra em estados meditativos. Os grandes yogins, assim, é dito que praticamente eles não respiram em meditação profunda. É como se fosse uma intoxicação por CO2, assim.
Então, por isso que é delicado, mas são estados naturais do corpo ao mesmo tempo em estados de meditação. Agora, deixa eu botar aqui um pedacinho do vídeo para a gente relembrar. Sai, moço. Sai. Sai, coisinha. Espera aí que ela está atrapalhando a minha tela. Tem alguma dúvida no chat? Ah, não, é fake. Share screen. Tá aparecendo o professor Jonas aí? Sim. Então vamos só relembrar essa partezinha. Hipoxia. Hipoxia. Tem algum médico aí que possa explicar o que é hipoxia? Ó, vou explicar nos meus termos, tá bom? Mas depois alguém pode ajudar. Hipoxia é o seguinte, quando você respira, o que você está fazendo? Não. O que você está fazendo é diminuindo o gás carbônico. Você não tem como aumentar o oxigênio. O oxigênio no sangue já é quase 100%, tipo 95, 98. Você vai para 100. E você continua respirando, você está diminuindo o gás carbônico. A hipoxia não acontece no final do pranayama. Durante o pranayama, quando o nível de gás carbônico cai, o sangue fica alcalino. Ó, então a gente bombardeia o corpo, né? Isso vai diminuir o nível de gás carbônico, vai bombardear ali de oxigênio, e aí aumenta o pH. O pH, aliás, o pH se torna mais alcalino, o pH do sangue. O sangue ficando alcalino, as hemácias, então não sei se estou falando besteira, que seguram o oxigênio, elas não são capazes de largar o oxigênio, porque o sangue só libera o oxigênio quando o sangue está ácido. Então você está produzindo falta de oxigênio. Apesar de você estar 100%, você está produzindo falta de oxigênio. O corpo inteiro está passando por um estresse. Eu estou respirando, estou 100% de oxigênio, mas os meus órgãos, meus tecidos, o meu cérebro, nada está recebendo oxigênio. E você começa a ficar tonto, porque você está acabando o oxigênio. Por isso que quando uma pessoa hiperventila é perigoso. Porque ela não consegue dar oxigênio para o sistema. Você tem que ela respira mais devagar. Porque você tem que aumentar o nível de gás carbônico para poder ter troca de oxigênio. Olha isso. Depois de respirar 100% de oxigênio, gás carbônico lá embaixo, o que a gente vai falar para a pessoa? Agora prende a respiração. Pum. Quando ela prende a respiração, o nível de gás carbônico vai fazer assim, ó, porque o oxigênio, o gás carbônico começa a aumentar, libera o oxigênio, começa como é que se diz? A consumir o oxigênio do corpo, sabe? Só que normalmente o gás carbônico está aqui, ó. O oxigênio está aqui, o gás carbônico está aqui, sabe? Mas quando você faz o pranayama, o seu nível de gás carbônico vem para cá. Quando você faz isso aqui, esse oxigênio já começa a cair. Só que o que faz você respirar é a presença do gás carbônico, não é a falta de oxigênio. Então, o oxigênio cai agora de novo profundamente, só que agora por falta de oxigênio, sem o gás carbônico subir. Quanto tempo você fica sem respirar num pranayama? Se você fizer direito, 4 minutos. Dá para imaginar 4 minutos sem respirar? Não dá, porque a gente não vive essa realidade, mas qualquer um de vocês consegue, é só fazer o exercício. Aí o que vai acontecer? O gás carbônico está aqui, ó, o oxigênio caiu. Agora ferrou. Ferrou. O corpo fala, não tem oxigênio, o gás carbônico está subindo e eu não estou com vontade de respirar. O sistema simpático não pede respiração. Você não sente vontade de respirar, sabe aquele urge? Sabe, preciso respirar. Não, você está tranquilo. Mas as células do corpo falam, eu vou morrer. Na iminência da morte, o que o sistema faz? Libera adrenalina, o principal anti-inflamatório do corpo. Desinflama o corpo inteiro. A célula fala, tudo que não serve mais eu vou jogar fora. Ela manda mensagem para o sistema
nervoso central dizendo, preciso de mais oxigênio, você precisa respirar melhor, precisa melhorar a circulação, eu quero melhorar meu metabolismo. Todos esses sinais são enviados para o sistema. Você criou uma situação onde, a nível celular, tudo está sendo ameaçado de morrer. Olha que interessante. Quando todo o sistema está ameaçado de morrer ao mesmo tempo, numa prática de pranayama, você libera 10 vezes mais adrenalina do que num salto de bungee jump. Olha isso, em 5 minutos, o cara passa o tempo inteiro para fazer. É muito desproporcional. Esse processo, quando você vive ele durante um tempo, esse pranayama, você começa a liberar tudo, cara. E você chora, e você põe tudo para fora, porque as células estão jogando fora a memória delas. É uma memória a nível celular. Isso é chamado de pranayama. Você entende? Esse pranayama todo serve para você purificar a sua mente sattva, não rajas. Para você purificar a sua mente sattva. E encontrar o que dentro de você? Encontrar o ser humano na sua, vamos dizer assim, forma mais natural possível, mais saudável possível, livre de todos esse peso filosófico e do sistema cultural, sociocultural. Tenho vontade de assistir essa aula 1000 vezes. Então, assim, é claro que ele está falando isso quando a gente chega nessa parte mais profunda dos pranayamas, tá? A gente não vai acessar esses estados profundos com um Bhastrika de 10 vezes, 20 vezes, isso vai demorar. Então, para pessoas saudáveis dá para acelerar o processo, mas a gente está fazendo com muita segurança. Então, põe aí 1 ano de treinamento até a gente conseguir um Bhastrika, sabe? As pessoas estão com o corpo fraco, mal conseguem se sentar, não conseguem se concentrar, não estão afim. Agora, por que os pranayamas são super importantes também? Porque a pessoa que está sem saúde, sem vontade para fazer nada, com preguiça, os pranayamas, eles transformam. Eles elevam a tua energia lá em cima. Então, olha só. Quando a gente faz esse treinamento de hipoxia, né? A gente tem essa liberação de adrenalina que desinflama o organismo inteiro. Então, um treino sério de Bhastrika é uma limpeza total no teu corpo e na tua mente, né? Que é o que o Wim Hof faz através da respiração e do banho frio. Tu libera tudo, as células põem para fora as memórias. E onde é que eu anotei aqui? Já te chamo, Fê. Ó, então, a hipóxia leva o sangue a um estado alcalino. Aumenta a adrenalina, efeito imunossupressor no corpo, gases sanguíneos manipulados. Então, é um estado bom para quem quer entrar em meditação. É uma preparação do corpo para a exposição ao frio. Aí tem um aumento do EPO, de produção de glóbulos vermelhos. É parecido à respiração holotrópica ou de renascimento. É excelente para lidar com traumas. E ativação do sistema nervoso parasimpático, simpático e parasimpático. Então, hoje em dia, agora tem estudo de alguns médicos, depois eu posso mandar para quem se interessar, falando sobre a hipóxia. Tem um médico aqui gaúcho, eu nem conhecia ele, o Henrique disse que ele é bem famoso, deixa eu mostrar para vocês. Que ele fala no tratamento, na hipóxia como tratamento para várias doenças. Aí quem quiser pesquisar sobre isso, esse médico aqui, ó. Vivo contigo. Quero voltar ao tema hoje sobre a hipóxia. Só estou esperando o pessoal do Facebook e a base da hipóxia para o desenvolvimento da saúde do Procer, dos participantes do Procer. E agora eu vejo a teoria mostrando. Por falar em Procer, está terminando hoje o workshop A Conquista da Super. É a diminuição do nível de oxigênio no sangue de forma aguda. Uma diminuição crônica
de oxigênio no sangue. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença chamada anemia, tem menos glóbulos vermelhos, logo carrega menos oxigênio por sangue. Eu não vou colocar isso aqui agora, que daí já entra na parte de yoga terapia, mas para quem quiser pesquisar, eu acho bem interessante, tá? Aí eu posto lá no grupo ou vocês me pedem. Outra questão que apareceu aqui é assim, tem vários métodos de... Ah, Fê, tu tinha levantado a mão, pode perguntar. Oiê. Não, a minha dúvida é assim, eu acredito, né, que mesmo sendo no início, essa questão emocional, essa questão de liberação, né, de coisas, assim, eu acho que pelos próprios pranayamas isso já acontece, né, porque a pessoa, como a gente estava vendo no início ali, às vezes está angustiada, estressada, ela fica toda fechada, né, então só em ela aprender a respirar de novo, os próprios asanas também, né, Já começa a mexer fazem isso, começa a mexer com tudo. Daí a minha dúvida é desde o início, mesmo porque assim, a gente vai começar colocando ali os pranayamas e bástrica para iniciante, vamos supor. E dentro desse 1 ano que a pessoa está iniciando, mesmo que ela não está lá naquele nível, fazendo super bástrica, hipoxia e tudo mais, para atingir esses benefícios avançados, digamos assim, eu acho que desde o início ela já tem esses benefícios de alguma forma, né? Todos eles. Benefícios de alguma forma, mas é assim, pensa num sistema enrijecido, né? São camadas e camadas de proteção de couraça. Então, para tu acessar esse âmago ali de ser humano que o Jonas falou, a gente tem que tirar essas camadas. No início, a pessoa pode não sentir nada, achar que tu tá de palhaçada com ela, porque ela não tem essa sensibilidade para perceber de tantas camadas de proteção que ela tem ali, de toxina, de couraça muscular, de falta de sensibilidade. Então, no início, pode acontecer da pessoa sentir e pode acontecer dela não sentir nada, de ela achar que não está servindo para nada. Pode sim. Uhum. Mas já sim, mas a verdade é que está sendo trabalhado. Tipo, desde o início a gente está tendo mexendo nisso, digamos assim, né? Com certeza. No iniciozinho, assim, que tu faça essa respiração, já é um grande trabalho que está sendo feito. Os próprios asanas também, né? Tu tá pegando um corpo com toxinas de má alimentação, estresse, falta de movimentação, emocional destruído. Então, assim, a gente tá pegando um corpo que é da Kali Yuga, né? Que é muito natural que as pessoas estejam passando por estresse, se alimentando mal, dormindo mal, ainda mais agora em era de internet, excesso de informação, toda inflamada, intoxicada. Tu vai pegar esse organismo e aí vai começar a dar um movimento nutritivo, espaço para a mente, vai ensinar essa pessoa a respirar, acessar toda a capacidade pulmonar dela. Então, é uma grande transformação que está ocorrendo. O que acontece? Quando a gente muda movimentação, alimentação, respiração, tu tá liberando toxinas no sistema. Tá? Deve ser gradual e lento, porque quem já fez dieta aqui sabe, quando eu me tornei crudívora, tá? A quantidade de toxinas que saiu, porque eu devia ter uns 20 e poucos anos. Diz que tu chega a liberar até remédios que estavam guardados e que fica resquícios de coisa no nosso estômago, no nosso intestino. Quem usou drogas também vai fazer uma purificação no sistema, tem que tomar cuidado. O professor Jonas explicou isso um dia, que quando faz jejum, asana, muda a alimentação por completo, tu pode voltar a acessar esses resquícios que estão ali. Eu não sei se é no intestino que fica, eu acho que é. Então, tu pode vir a ter efeitos das drogas que tu usou no passado. Então, é gradual, né? Devagarinho que a gente vai fazendo, passa por isso, sabe que é normal, insiste nessa limpeza, nessa dinamização energética do teu organismo também, e vai com cuidado. Mas é normal que aconteça, que venham essas sensações, que venham essas emoções. Por exemplo, quando eu fui crudívora,
a minha irritabilidade aumentou em grau significativo, assim, significativo. No início eu tive dor de cabeça, enjoo, ânsia de vômito, fraqueza, e é dito que no início isso pode acontecer tanto com asana como pranayama, devido à limpeza que tu tá fazendo, tu tá mudando o teu sistema, né? Então insiste 1, 2, 3 semanas, daí no primeiro mês isso já tende a aliviar, tá? Ou em algumas aulas, e vai acompanhando, né? Tudo a gente tem que ir tomando um feedback. Então é isso. Quando a gente vai mudando o corpo, pode dar isso. Quando vai mudando a respiração, quando vai mudando a alimentação. E é legal fazer o casamento disso tudo, né? Quando a pessoa tá no yoga, é interessante que a gente converse sobre essa questão. E propriamente o corpo, tá? Quando tu começa a te cuidar, quando tu começa a fazer os exercícios com regularidade, respirar, o teu organismo, ele pede por um outro tipo de alimentação. É uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. E aí tu vai tirando essas camadas de lodo que a gente tem em todos os sentidos, assim, do nosso corpo e da nossa mente. E aí tem vários tipos de yoga que falam, né? Por exemplo, a Ashtanga Yoga, eles praticam só asana nos primeiros anos, sei lá, 5 anos. Porque eles dizem que os pranayamas têm todo esse trabalho sutil, energético, não sei o que primeiro a gente precisa purificar o corpo e trabalhar o corpo. Poderia ser. Mas as transformações de um pranayama, mesmo com um pranayama básico, são tão grandes que vale a pena. Por exemplo, quero mostrar um vídeo para vocês. Oi, Rê, pode perguntar. Algumas vezes que eu fiz Bhastrika, e geralmente, né, com uma quantidade maior, e eu retenho o ar com o pulmão, ou retenho com o pulmão cheio, eu sinto alguma coisa, eu não sei explicar, mas alguma coisa acontece muito forte na minha cabeça e eu não sei se isso é certo, se é isso mesmo, sabe? É como se... Ai, não sei, é como se estivesse acontecendo alguma coisa aqui muito intensa, sabe? E aí eu não sei como explicar isso para as pessoas, porque... E aí, se um aluno meu sentir isso e me perguntar, é normal, sabe? Depende, né? O que é o normal para cada pessoa. Cada pessoa vai ter infinitas sensações que tu não tem acesso. Ela vai ter que avaliar essas sensações. É confortável ou é desconfortável para ti? Naquele momento ali é muito intenso, é muito louco, mas vai aliviando, vai diminuindo e depois uma sensação maravilhosa. É uma sensação diferente. Não é confortável nem desconfortável, é diferente. Se não tá desconfortável, ok. Tu não vai reter por tanto tempo assim que seja uma coisa perigosa, né? Se tá desconfortável, o teu organismo vai te alertar. Se é perigoso, vai te dar aqui. Opa, não tá legal, vamos soltar o ar. Porque a gente só é louco se ficar, meu Deus, minha cabeça vai explodir. Por exemplo, uma dor de cabeça. Quando eu tô com dor de cabeça, isso aqui me lateja, tá? E daí o respiratório não é bom. Se eu fizer respiratório quando eu tô com dor de cabeça, nossa, isso aqui começa a latejar, que eu penso, meu Deus, a minha cabeça vai explodir. Então eu não vou reter, né? Agora, tipo, eu faço Bhastrika e retenho. Eu sinto também, Simba, não. Simba, não. Tá brincando com o fio da extensão. Não. Então, quando eu retenho, eu sinto daí alguma coisa acontecendo diferente, mas não é ruim, né? Ruim é quando eu tô com dor de cabeça e lateja. Então, sensações ruins, a gente sempre vai evitar e vai parar na mesma hora. A gente sempre... Mas isso naturalmente a pessoa vai fazer. Quando tá ruim, a pessoa para. E ela vai te alertar. Então, agora não tem como a gente saber tudo o que vai acontecer num respiratório na outra pessoa. A gente tem como orientar dessa maneira. Vamos observar se tá ruim, desconfortável, não faz, sempre observa com cautela, por isso que as doses são pequenas, são muito pequenas. Essas doses são muito pequenas, não corre nada de risco assim, sabe? Se for bem orientado. Corre risco se insistir, né? Tu sabe que a Bhastrika, que eu tinha comentado com a turma, né, que eu tenho um pouco de ansiedade, que para mim o Nauli ia ser um desafio, né? Tá sendo, eu tô me exercitando. Eu tô fazendo 10 Bhastrikas, 10 respirações. Me causa uma ansiedade, mas eu já tô sentindo que já tá melhorando, eu tô espaçando. Então, isso. Atualmente para poder, eu tenho feito assim, eu tenho feito um pouquinho
E aí eu tô aumentando aos poucos conforme eu vou me sentindo Ela é confortável. boa para Não quero- ansiedade. Ele é Ela vai muito bom. aumentar a tua respiração. Tu vai ver que aumentando a tua respiração alivia a ansiedade. Mas talvez na hora essa respiração ela te cause um pouquinho, né, de desconforto. Ela é diferente, ela é curta, ela te traz emoções. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês mais um vídeo. Deixa eu só botar ele aqui para entender por que é interessante fazer sim no início os respiratórios já. Tá aparecendo para vocês? Ah, peraí que eu tenho que botar com legenda. Tá. Tá aparecendo aí do Wim Hof para vocês? Tá. Sim. How do I approach the method? By exercising when I'm feeling bad or sick. Ó, então esses exercícios quando a gente está se sentindo mal ou doente, que falam, né? Vamos ver. Answer. If you have a lower energy level because you are sick, you are actually under Mother Nature's maintenance. You are able to help by doing the breathing exercises, but not too forceful. At ease, you are helping the immune system to do its work more effectively. So it's very good to participate in the healing process, which is ongoing at that moment. Success. Então, os respiratórios são os... Ah, aqui também, ó. A gente está ajudando o sistema imunológico, então pode fazer desde o início, sim. Peraí. I feel worse after a couple of weeks. How about that? What's going on? Doing the method, and the method is about health and all that. It means sometimes it gets worse before it's getting better. We have shown it all that it works, that it is very effective, but with daily life and the conditioned lifestyle, it just gets into our system, is revolting, and it takes about 3 weeks. 3 weeks to cleanse the physiology. So no worries, just keep at it, and the filth and whatever is not working really good makes you feel bad somehow, but it is actually cleansing catharsis, a cleansing process within. So keep at it. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Is hypoxia damaging the brain function and our physiology in general? Last year, there was in 2019, a Nobel Prize been awarded to those who have found that hypoxia-induced factor creating erythropoietin, or EPO, is actually very beneficial for the body to rejuvenate, to make new veins, red cells, killing the wrong cells, recycling damaged cells, all kinds of great benefits toward to diseases and the physiology restoration in general. So that has been shown. That was last year. So controlled hypoxic breathing, the way we do it, is actually beneficial.
It is not damaging because we bring up the alkalinity in the body. There is no damaging factor at all with that, because the chemistry is alkaline. It's not low alkalinity and not breathing. That damages the tissue throughout the body and in the brain. So my answer is no. There is no damaging factor happening while doing these breathing exercises and controlled hypoxia. E agora, então assim, esses exercícios eles vêm sendo feitos por muitas pessoas, e aqui no caso do Wim Hof, por pessoas que estão se curando de algumas doenças, até de doenças autoimunes, né? Deixa eu só ver. Vou botar para vocês um vídeo que é interessante, assim. Ups. LMNP. Então, o professor Jonas, ele ano passado retrasado foi para a Polônia e fez o curso do Wim Hof, né? Fez essa experiência do banho de gelo com os respiratórios, e o Wim Hof usa os respiratórios do yoga. E diz que é fantástico, assim, os casos de pessoas que tinham lá com vários tipos de doença, que realmente transformaram uma doença autoimune, né? Pessoas com inflamação no corpo inteiro, pessoas com tudo que tipo de doença que vocês possam imaginar, fazendo tratamento com ele, com resultados muito significativos. Então, por isso que a gente leva a sério. Vou passar só mais um videozinho para vocês. San Francisco. I wanted to share my story on how I got here. Getting the sauce ready. And in 2014, I was going through a very difficult time at home. My wife had cancer, and it was a very stressful situation. So, unbeknownst to me, that took a big toll on my immune system, a lot of stress. My son, at that time, brought home whooping cough. Now, whooping cough in and of itself isn't such a big deal, but if my wife got it, it would be a big deal. So we had to sort of quarantine her, and then I got to cough for 3 months. So the compromised immune system and the whooping cough were a train wreck. Through a series of events, a friend of mine who was a doctor said, you know, you're not looking that good, Doug, and insisted that I go to the hospital to get checked. That was at 5 o'clock on a Friday evening, and I remember it well. As you can imagine, by 5 o'clock the next morning, I was completely paralyzed. I had an autoimmune disorder called Guillain-Barré, which eats the myelin sheath off your nerves, and it's like MS. It starts in your feet, goes up your legs, gets to your body, either shuts them off and you die, or you're in for a long haul. My diagnosis was a 50-50 chance of permanent paralysis. And the recovery is 18 to 24 months. That's the best thing that can happen, and there's no cure. So I'm laying in this hospital bed, paralyzed. A couple days later, they let my 11-year-old daughter come in. And that's when I really feel like the journey began, because of course she was terribly frightened, big tears in her eyes, and she said, "Oh my God, Daddy, are you gonna be okay?" And I said, "Yeah, honey, your daddy's gonna be okay." And then she said, "But Daddy, you have to promise me, because I know you'll never break a promise." And I did. And I promised her. And from that second on, I knew that I was gonna be okay. I never questioned it. I was never worried for a half a second. I didn't think I was gonna float out of there. And I knew I was in for a long haul, but I knew what was gonna be on the other end of it.
so I was up for the fight. So after about a month, they sent me home. There's nothing you can do, and it's really difficult at home, and my wife was finished with her chemo, but it's just not pretty. 15-year-old son, watching his dad wobble around like, you know, can't walk. About 4 months later, he comes bouncing out of his room one time and he says, Dad, there's this guy. He does all this stuff and his immune system's so strong he can't get sick. Now, I know that's not true exactly, but that's how he interpreted it. But what he's saying is, Dad, you've got an immune system problem with it, and if you do all this stuff, you might get better, and I want you to get better. That's the way I took it. And he said, can you do that, Dad? And I said, you bet I can, son. Now, I didn't know what I was saying I was okay to. By the next day, I had the 10-week course, and I've done everything exactly like that every day. And within 8 months total, I was completely symptom-free. My strength and my flexibility is just ridiculous. I look at it in awe, as if it's somebody else. But at 64 years old, I swim 2 miles in the ocean 3 times a week. I can do the splits. I deadlift 300 pounds. I mean, this is just like not, I have no inflammation in my body, ridiculous amount of energy. I do sound a little bit evangelical about the Wim Hof method, though, I gotta admit. But you really, really need to stimulate and stress your autonomic nervous system to be healthy. So go do it. Healthy, happy, and strong. Então, por isso que a gente fala do banho frio, né? Às vezes a gente parece louco falando, e é só para fazer, mas não é só para testar os nossos limites e uma sadhana. O banho frio tem esse poder curativo, né? Então, por isso que a gente fala para você se prepararem e treinando o banho frio em casa, fazer os respiratórios, porque essa combinação tá dando bom. Tá dando bom pelo mundo, né? E o Jonas está trazendo isso do método do Wim Hof para cá. Não sei se ele vai trazer o Wim Hof para cá, alguma coisa assim, mas ele quer fazer... Eles já estão usando o banho de gelo, né, com os respiratórios. E o Wim Hof usa exatamente isso. Ele usa o yoga, né? Ele teve um caso de depressão muito severa. Depois que a mulher dele faleceu, ele ficou com todos os filhos em casa, daí veio a transformação dele. E daí ele descobriu, através desses métodos, uma cura para o que ele estava passando. E aí veio agora essa questão, depois eu vou mandar o vídeo para vocês do Prêmio Nobel para quem descobriu essa questão da hipóxia, né, de como usar para transformar o nosso organismo. É bem bonito esse trabalho. E é interessante da gente saber, né, que essas técnicas de yoga dão a base. Então, a gente cuidando da alimentação, e uma coisa se junta com a outra, a gente pode transformar a vida de uma pessoa, ajudar e muito ela. Então, por isso que é legal a gente já começar de início dando os respiratórios, porque a pessoa que está cansada, está com preguiça, já recebe, né, como se fosse uma dose de remédio do bem, através da respiração e da movimentação. E por isso que a gente pode fazer o Bhastrika aos pouquinhos e se desenvolvendo. Buenas. A Ana tinha me perguntado também em qual momento da aula que a gente deve botar os pranayamas, né? No início, no fim, depois dos asanas, antes dos asanas. E, bom, depende do pranayama. Só um segundinho, que tem gente batendo na porta. Vem. Vem, gentinha. Vem, chorona. Tá, então assim, é recomendado, tá? Eles recomendam fazer os... Depende da linha. Tem linha que recomenda fazer o início da prática, kriyas e pranayamas, e depois asanas. E tem linhas que fazem primeiro os asanas e depois pranayama, antes do relaxamento da meditação. Porque eles falam que os asanas limpam o corpo
E depois tu faz os pranayamas com o corpo mais purificado e energizado. E tem gente que fala que não. Faz os kriyas, que são as limpezas, né? Os kriyas podem ser o nauli, tem os tratakas também, que são kriyas, que é do olhar, que a gente não fez ainda. E também o Kapalabhati, que é aquele sopro que a gente faz, né? Inspira e solta em 1 segundo. Ele é considerado também um kriya. Ele é um pranayama, mas é um kriya, né? Uma limpeza. E daí faria os pranayamas antes, né? Para energizar o corpo. O que eu gosto, por experiência, o que eu uso, né? Então, que nem a gente faz. No início, a gente está nas solturinhas, relaxa o corpo. Anotei aqui. Aqui. Então, no início, a gente faz as solturinhas. Daí, o que a gente faz? Um treinamento de respiração. O que vocês acham que entra no início de respiração? O que vocês acham que combina no início da aula? Chaturanga, pranayama. Então, a gente começa ali, primeiro, com as 3 fases, né? Para a pessoa aprender. A parte baixa, média e alta, que também foi uma pergunta da Vera, né? Qual é a diferença da respiração que a gente aprende na educação física, normalmente, né? Que é inspira e solta. Inspira e solta. E no yoga a gente tem essas 3 partes, né? Parte baixa, média e alta. É só, Vera, porque as pessoas normalmente respiram, como a gente está muito sedentário, naturalmente era para a gente respirar bem. Quem usa o corpo, um animal que sai correndo, pessoas, os atletas, pessoas que usam bem o seu corpo, deveriam respirar bem. Só que não é a realidade que a gente tem. Então, como a gente está com o diafragma preso, com o próprio pulmão, assim, por trabalhar com poucos exercícios, ele está limitado. O estresse e a ansiedade, todas essas doenças também limitam a nossa questão da respiração, porque está conectado. Então, a gente quer soltar, né, os pulmões, trabalhar. Por isso que a gente trabalha a parte baixa, média e alta aqui na barriga, nas costelas e no peitoral, que é a clavicular, para estimular uma respiração, para estimular os teus pulmões. É por isso que a gente faz essas 3 partes, né? Parte baixa na barriga, média e alta. Mas é só para a pessoa entender. Na realidade, é uma inspiração e uma exalação. É só para a gente estimular os pulmões, né? Então, no início, as pessoas têm muita dificuldade. Faz deitadinho, faz sentado, essa parte das 3 fases. Depois, trabalha a respiração completa. Também é bom trabalhar a respiração completa deitado. Outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar o tempo de respiração. As pessoas respiram muito curto, 3, 4, 5 segundos de inspiração. Então, a gente começar a treinar assim, tenta respirar em 7. Vamos jogar 10 segundos, tenta respirar em 10. Se não der 10, faz 5. Inspira, 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 que daí a gente pode usar o metrônomo, né? Eu adoro esse trabalho com metrônomo. Tenta chegar a 10 segundos. Solta, 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 solta bem o ar, limpa bem os teus pulmões, os resquícios de ar que estão nos pulmões. Então, tudo isso a gente pode fazer no início para estimular uma respiração profunda. Então, no início da prática, tudo que tiver a ver com conscientização da respiração, da capacidade pulmonar, de estimulação, pode ser usado. Para a pessoa usar ao longo dos asanas essa respiração. Então, tem aquela conscientização da respiração que a gente fez, né? Fecha os olhos, deixa a respiração macia, visualiza o prana sendo captado, sente o ar entrando pelas tuas narinas. Isso pode ser feito no início, porque também cria um espaço na tua mente de tranquilidade. Agora, não muito pranayama no início, porque as pessoas estão agitadas. Então, mais uma conscientização, uma estimulação e tocar ficha. Porque senão a pessoa não tem paciência, já chega toda agitada, quer baixar tanto a mente. Não, é só o tempo para criar uma conscientização, estimular a respiração e iniciar a prática com essa visualização, com essa respiração em mente. Outra coisa que a gente pode fazer daí no início da prática, o Ujjayi.
Respiração sussurrante, que aquece o corpo, que traz maior energia. Então, respiração das 3 fases, completa, Ujjayi, um tempo mais longo, inspira em 10, exala em 10, conscientização da respiração. Aí, logo em seguida, a gente pode usar o Chaturanga Pranayama também, que a Rê falou. E são as 4 fases, né? Com o mesmo tempo. Deixa eu mostrar um quadrinho aqui para vocês sobre o tempo da respiração. Onde é que é o quadro mesmo que tem aqui? Então, o Chaturanga Pranayama é isso aqui, ó. Ups, minhas letras são ótimas nesse quadro. Ó, então aqui, matra é o tempo da respiração, tá? Então, aqui é um tempo que a gente determina. Aqui tem um matra para cada fase. Esse é o Chaturanga Pranayama, respiração quadrada. Então, a gente vai botar 4 segundos, né? Puraka, Kumbhaka, Rechaka e Shunyaka. Inspira, retenção cheia, exala, retenção vazia. Então, aqui vai ser 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos e 4 segundos. Podemos botar 5 segundos, pode botar 10 segundos, né? Isso aqui significa que as 4 fases com o mesmo tempo. Agora, se botar assim, ó. Como é que ficaria esse tempo aqui? Inspira em 4 segundos, retém em 8, expira em 4 e não segura. Isso mesmo. Vera, se fosse com 5 segundos, como é que fica aqui? 5 segundos. Inspira em 1. Deixa eu ver. Para começar, retém 3. Fica muito, né? 2. Não, mas olha só. É o que a gente falou aqui, 8. tá? Por exemplo, Sim. Isso aqui é o matra, tá? É o tempo que a gente vai botar. Só que daí a gente escolhe a quantidade de segundos para cada tempo. Sim. Por exemplo, aqui, se for 4 segundos, é 4, 4, 4 e 4. Inspira em 4, retém em 4, exala em 4, retém sem ar por 4. Sim. Se for 4 segundos aqui embaixo, inspira em 4, retém 2 vezes 4, 8, exala em 4. Pegaram? Se for 8 segundos, vai ficar 8. Vai reter os pulmões cheios por 16. 4. 16, dobra. Esse 2 aqui significa que essa aqui é a quantidade do tempo que a gente escolheu, entenderam? Isso que eu quero explicar para vocês. Sim. Dai, pegou? Eu sim. Eu acho que eu não sou Dai. Inspira, 4 tempos, né, no caso. Isso. Inspira, depois ali vamos partir para 4 segundos, né? Ali no 2 tu dobrou, tu botou para 8 segundos. Isso. Botar para 3, seria 3 vezes 4, no caso. Se for 3 segundos aqui que a gente escolheu, como que ficaria? Inspira. Inspira em 3. Retém por 6. Expira em 3. Isso. E sem retenção. Exato. Perfeito. Então, entenderam? Se for assim agora, o ritmo 1, 2. 1, 2. Dai. Se for esse ritmo aqui com 4 segundos, se for esse tempo aqui, tá? 1, 2, 1, 2. Com 4 segundos, como é que vai ficar? Inspira em 4. Retém por 8. Exala em 4. Isso. Retém por 8. Isso. Vera, se for com 5 segundos, como é que fica?
Sim, no caso vai ser inspire em 5, retém em 10, em 5 e 10 e exala em 10. Não. Exala em 5 e retém sem ar por 10, lembram? Ah, sim, exato. Inspira, Tá, isso que eu retém estava no ar. final ali. Porque Isso, eu sempre exala, penso retém. como é que é na retenção, que a retenção, para algumas pessoas é mais difícil, né? Exato. Tá, então tá. Esses são os tempos que a gente tem de respiração. E aí depois a gente vai mudando, tem vários tempos, eu vou falar sobre essa progressão dos tempos também. Chaturanga Pranayama, a gente pode usar. Aí faz Surya Namaskar, começa a prática, estimula com os asanas. Quando a gente sentar, tá? Depois de se desenvolver um pouquinho, aquecer o corpo, respirou bem, pode fazer o Bhastrika. Até dá para fazer o Bhastrika no início da aula, tá? Mas eu gosto de estimular o corpo um pouquinho antes. Senta e daí faz o Bhastrika. Experimentem colocar o Bhastrika no início da prática de vocês, no meio e no fim. E observe as sensações. Então, no meio da prática, depois que a gente já trabalhou alguns asanas e sentou antes de deitar, eu acho um momento super bom para dar respiratórios diversos. Porque daí a pessoa já se estimulou, a mente já se tranquilizou, já gastou aquela energia inicial, o corpo já está aquecido, e daí tu pode trabalhar as respirações. Bhastrika, Kapalabhati, Chaturanga Pranayama, Viloma Pranayama, quantos quiser. Fez os últimos asanas, deitou para relaxar. Antes da meditação, no fim da aula, quais respiratórios que vocês acham interessante de colocar? No final da minha, depois que eu fiz os asanas, eu botei o Nadi, que ele dá uma tranquilizada, né? A pessoa para ali, se concentra, fica trocando. O próprio fato dela ter que trocar as narinas, ela acaba se concentrando ali, acaba ficando mais introspectiva para depois a gente fazer o relaxamento, né? Exatamente isso. Então, no final da aula, a gente quer baixar bem o ritmo para meditação. Então, na Dishodhana é legal, pode fazer o Surya Pranayama, né, que é só por uma narina. Inspira e solta. Depois a outra, mais 5, pode ser. Pode fazer alternada. Outra boa, aí pode fazer também a conscientização da respiração, né? Visualização, a mentalização da captação do prana, para se concentrar. Pode botar as características da respiração do yoga, né? Para lembrar profunda, consciente, ritmada. Outra boa é o Tamas Pranayama, que é a respiração imperceptível, vai respirando tão suave que nem uma pluma embaixo das narinas se moveria. Então, os pranayamas mais tranquilos nesse momento. Então, antes da prática, uma conscientização, estimulação, uma respiração completa. Durante a prática, tem aquele que respira pelos lados. Depois tem o sopro Rá. Eu não me lembro se a gente fez. Vocês já fizeram o sopro Rá? No presencial? Eu não me lembro se eu dei. Já fizeram alguma vez o sopro Rá? Nunca? Já. Eu já fiz em aula, mas eu acho assim, eu fiz em aula só, mas nunca entendi muito assim do porquê dele, né? Mas eu fazia. O sopro Rá, então, ele também é uma ventilação boa, que a gente inspira em cima e solta o ar com força e ruído. Então, ele é um respiratório desrepressor, ele libera emoções. Então, quem é muito introspectivo normalmente inspira e faz ha, ha, que venha o ar no dia. No próximo presencial, a gente vai fazer também, né? Hã? A língua para fora. Tem o Simhasana, daí que é um asana, né? Que é... Eu achei que era um pranayama.
Pode ser um pranayama, né? Mas o simhasana é um asana que tem essa respiração junto. Que é interessante. Então, tá. Rastrika Kapalabhati, respiração completa com ritmo com bandhas, tempos de respiração, viloma. Tá, viloma a gente vai ver na próxima aula. Professora, eu tenho uma dúvida que eu não sei se pode ser uma dúvida besta, assim, mas, por exemplo, minha respiração, quando eu não consigo respirar tranquilo em 10 segundos. Quando eu tento respirar em 10 segundos, não é de uma forma fluida, sabe? Eu controlo tanto a saída e a entrada do ar que minha respiração fica tão... Para ela conseguir durar 10 segundos, eu tenho que fechar muito para o ar entrar e sair. E aí eu não sei se deveria ser assim, sabe? Na verdade, eu deveria treinar o meu pulmão para ele conseguir aumentar, para eu conseguir chegar no 10, respirando mais normal, né? Exato. Porque assim, a gente vai trabalhando os pulmões, né? E os asanas que vão estimulando também, e as respirações em geral que vão trabalhando essa capacidade pulmonar. Quando a gente respira pelas narinas, também a gente consegue sutilizar esse tempo, né? Não é bem trancar, por exemplo, depois de um bhastrika, normalmente a gente consegue aumentar essas capacidades de respiração, né? De aumentar o número. Mas ela é suave, fluida, profunda, como se fosse um óleo. Quantos segundos que fica confortável para tu inspirar dessa maneira? Inspira, 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 até encher bem. 6 ou 7. Então, esse é teu tempo de uma respiração consciente, profunda, bacana. Ó, vamos soltar o ar, soltem bem o ar e vamos contar quantos segundos a gente consegue fazer uma respiração completa, tá? Solta e conta lá. Tá bom, Fê? Até mais. Já estamos terminando. Rê, quanto tempo deu? 6 segundos. Quanto? 6. 6. Vera? 6 também. Dai? 8. 8. Então é isso, a gente vai treinando todos os respiratórios. E por que é legal também de ter anotado esses tempos? Porque eles vão aumentando conforme a gente vai se desenvolvendo, é muito bom. Eu fiz 15 segundos agora super bem. Tem vezes que eu chego a 10 segundos. E depois dos respiratórios eu chego a 20, 25, 30. Mas é assim, eu vou inspirando, inspirando, encho a parte baixa, a média, a alta, daí eu espicho um pouquinho, seguro e solto. É com muita naturalidade, sabe? Quando a gente chega no final e tá... Aí já é um ponto que tu não vai conseguir nem reter de tanto que tu encheu, sabe? Então, não tem o tempo correto para chegar, para ser um tempo bom. Tem o teu tempo, o tempo que tu vai se desenvolvendo, e isso muda com o tempo. Depende do momento da tua vida, o que está acontecendo, da tua saúde, teu estresse, tua ansiedade, tem vários fatores. Mas também, assim, se a gente conseguir manter essa prática, por mais que às vezes diminua um pouquinho, é progressivo. Vão passando os anos e tu vai melhorando. Quando a gente começou o Pranayama 1, que foi quando tu deu os tempos, né? Eu fazia em 5 segundos. Vai aumentando. Eu não conseguia fazer mais, me causava um desconforto mesmo, assim. E tu vê, né? Isso a gente tem que sempre lembrar os alunos, né? Se causou desconforto, faz com menor tempo para ser agradável, para o teu corpo querer trabalhar isso. Um
pouquinho de desconforto, tudo bem, mas a gente quer dentro dos nossos limites, que seja prazeroso, que seja um trabalho agradável, que a gente consiga desfrutar dessa respiração, que principalmente quando termine a prática, a gente esteja se sentindo muito bem. E outra coisa Oi. Oi, antes de sair, eu só queria perguntar uma coisa, e talvez fique a dica também. Quando eu estava fazendo aula de canto, tá? A gente precisava trabalhar bastante a questão da respiração. E eu usava um equipamentinho, assim, um aparelhinho que tu compra, que é o Respiron. Isso foi como é que é o nome? Fono. A Fono que indicou, e é justamente para trabalhar a capacidade pulmonar. Eu não sei se daqui a pouco, né, se isso é uma coisa que dá para a gente utilizar também como exercício, sabe? Ele é tipo, basicamente, é tu soprar, na verdade não é soprar, tu puxa o ar, para levantar uma bolinha. É tipo um joguinho, assim. E aí, eu vou mandar para vocês. Manda! Peraí, eu vou mandar no grupo aqui. E aí a gente fazia esse exercício. E aí tu treina, porque quando tu puxa, ele tem níveis. Tu pode escolher ali o nível e a bolinha fica mais difícil. Então, conforme for ficando fácil, tu eleva o nível e vai puxando a bolinha. Isso aí é super assim, ó, tu acha bobinho, mas quando tu vai fazer, é muito difícil de levantar a bolinha. E aí, que interessante! É difícil, bem legal. E a gente... Ó, mandei aqui. Mas ela me deu um exercício que é o exercício de tu encher o balão. Ele também ajuda. Tu pega um balão e enche, né? Daí tu vai movimentando essa parte baixa. Ai, é baratinho! Sim, esse que eu mandei para vocês é o Respiron 2, tá? Mas tem ali o Easy. Eu tenho que ver qual é que é o meu. Eu não sei se o meu é o 1 ou se é... Eu acho que o meu é um verde. Ai, bem legal! Daí tem que ver só esse nível, porque tem o Easy e tem o verde. Se eu não me engano, o meu é o verde, porque também se tu compra nível 2, nível 3, daí é muito difícil, né? Sim. Mas é isso. Ah, bem legal. Esse aparelho é utilizado para ver a capacidade pulmonar, é espirometria, se não me engano. Tô indo lá. Beijo. Beijo, Fê. E agora a última questão que apareceu, que a Ana perguntou também, o tempo das respirações nas posturas, né? Se deve ser 5 respirações ou se tem outros tempos. Então, assim, a gente usou essa média de 5 respirações que vem do Ashtanga Yoga, né? É uma prática longa, então 5 respirações em cada postura é bem joia. Tá com dúvida? 5 respirações para cada postura, tá? Mas não é uma ordem. Dependendo da postura, tu pode botar 3 segundos. Olha, bem pouquinha permanência, só para a gente marcar essa daqui como transição. Dependendo da postura, sei lá, uma prancha, eu quero trabalhar força, eu vou botar 10 respirações. Ou pode botar contagem de tempo também. Às vezes eu gosto de botar até no cronômetro ali 1 minuto na prancha. Vamos ver quem aguenta. 1 minuto é um tempo legal também de fazer contagem assim em alguns asanas. Vocês podem experimentar. E pode botar também, por exemplo, na minha prática, eu faço permanência até eu cansar. Eu ponho assim, no mínimo 5 respirações, e aí eu fico até eu cansar. Então, às vezes eu fico 10, 15, 20 respirações, dependendo, eu fico 1 minuto. E aí daqui a pouco eu faço um flow. Então, a gente pode brincar com esses tempos também, tomando como base as 5 respirações. Sabendo que a gente pode, por exemplo, outra que eu gosto de trabalhar 10 respirações são as flexões. Então, às vezes a gente vai ali na frente e pega os pés, né? Bota 10, 15 respirações. Às vezes eu faço um pranayama e para a pessoa descansar depois, relaxa a frente por 10 respirações. Depois de uma ponte, a gente vai lá na frente e pega os pés para compensar, né? E aí a gente pode dar 10, 15 respirações também. São posturas que são boas para permanecer, né? Essas que não estão forçando tanto, que tu não coloca a pessoa em risco. E só para não ficar muito... Às vezes a pessoa acha muito chato permanências longas, né?
Então, por isso que o Ashtanga Yoga é uma prática para adolescentes, porque não fica muito tempo nas posturas, tem um flow, tem posturas dinâmicas, mas a gente pode colocar, por exemplo, na restaurativa, tá, que são só posturas de descanso, a Mila põe as pessoas em mais ou menos de 5 a 10 minutos em cada postura para restaurar. Eu me dá agonia de ficar descansando 5 a 10 em cada. Eu acho muito. Mas é uma prática bem restaurativa, tem gente que ama. Em yoga também, eles chegam a te dar 10 minutos nas flexões, assim. Deixam bastante tempo, e daí a pessoa fala. Por exemplo, por isso que é interessante vocês fazerem todas aquelas aulas que eu sugeri, do Bruno, do Pedro, de Ashtanga, de não sei o quê. Por quê? Porque as aulas do Bruno também, ele dá bastante permanência e fica falando, né? Então, nisso a gente vai vendo, experienciando, vendo o que a gente gosta, o que é bom para o nosso corpo, o que tu acha de cada prática, e tu vai entendendo os estilos. Mas tem que experimentar, né? Por isso que é super importante vocês fazerem todas essas aulas que foram sugeridas e fazer a aula com vários professores inicialmente, assim, por alguns anos, para conhecer. E depois que tu te achou, aí tu já sabe o caminho. Deu para pegar essa do tempo? Tá esclarecido? Sempre testem. Testa, experimenta, não tem assim um rigor no tempo. Tem sugestões que funcionam, que é o caminho que já está funcionando, né? Aí é legal, assim, a gente praticar em casa com a aula gravada, né? Faz essas aulas todas, praticar em casa com o teu professor, mas pratica em casa sozinho. Monta o teu estilo de prática. O que tu gosta? O que flui bem para ti? É o Ashtanga, são 5 respirações, é uma prática com maior permanência? Faz, testa, faz. É uma prática com mais flow? Faz uma coisa, é uma prática com maior estabilidade? Não deixem de praticar sozinhos também e ir conhecendo. A gente vai conhecendo o nosso corpo, entendendo todo esse funcionamento e tendo a análise sutil, né, disso tudo, que é fantástico. E aí, conforme tu vai praticando, porque primeiro a gente entende, a gente estuda, né? Entende o que é importante para o corpo. E depois tu pratica. E aí, nesse casamento, tu vai resgatando a tua autonomia de movimentação, a tua inteligência em cima dos movimentos e a tua inteligência corporal. É um casamento. E depois que deu isso, é a magia que acontece, que é a movimentação ancestral. É tu contigo mesmo, com toda essa sabedoria, e é quando acontece o flow. Tu mergulha e te deixa ser levado pela prática e vira uma prece feita com o corpo, ela é transformadora, profunda, ela é uma dança, e tu está trabalhando o teu corpo por completo, a tua saúde por completo, a tua conexão por completo, a tua respiração por completo, se torna uma prática meditativa. Essa é a beleza da prática de yoga. Buenas! Então, vamos treinar em casa essa semana todas essas respirações que a gente falou, que a gente usa em aula. Eu quero que vocês usem na prática de vocês, no início, no meio e no final. Então, brinquem com o Ujjayi, as 3 fases, a completa, tempo máximo. Vamos ver quanto tempo vocês levam inspirando, retendo, exalando e retendo sem ar. Chaturanga Pranayama, Radha Pranayama, Bhastrika, Kapalabhati, respiração completa com ritmo e com bandhas. E no final, na Dishodhana Tamas Pranayama. E é isto. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Namastê. Na aula que vem a gente vai ver fundamentos do yoga, vamos ver o dever de casa e o restante dos pranayamas.
Aí vamos retomar a Viloma e os últimos pranayamas. Daí na semana que vem é terça ou vai ser na quarta de manhã também? Vamos ter